Bom, estudos de caso. A gente vai colocar em prática com algumas questõezinhas de nível fácil ainda e deixar os problemas mais complicados para a aula de exercícios, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui para a gente colocar a mão na massa, tá bom? Uma solução foi preparada utilizando-se 35 gramas de um sal com 500 gramas de água. Admitindo que o volume da solução seja de 500 ml, ele pede para calcular a densidade, a concentração, a molaridade e a porcentagem em massa, tá? Que são as 4 básicas. Bom, o item A densidade da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, aliás, a massa do solvente, tudo isso dividido pelo volume da solução inteira. Tá? Então a gente vai perceber que a densidade não é exatamente igual à da água, né? Ela vai ficar bem próxima, mas não é a mesma. Então a densidade da solução seria 535, certo? Dividido por 500. Aqui eu vou deixar em ml para que a densidade saia em gramas por ml, tá? Ela vai dar 1,07, muito próxima da água, tá vendo? Solução 1,07 gramas por ml. Tá? A concentração comum, aí não é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Tá? Se quiser, você pode deixar em gramas por ml. Como ele pediu a concentração comum, eu vou fazer na unidade que ele pediu, que é gramas por litro. Né? Então fica, a concentração comum é 35 dividido por meio litro. Só vou trocar a unidade, meio litro. Tá? Então vai dar 70 gramas por litro. Tá aí. Beleza? Molaridade. Para molaridade, a gente precisa da massa molar. Né? Tá? Então, ele fala que coloquei 35 gramas de um sal. Vamos supor NaCl. Tá bom? Porque aí eu já tenho a massa de molar de cabeça. A massa molar do NaCl, galera, é 30... Não, 30 não. Desculpa. Poxa. A massa é 58,5 gramas por mol. Tá? Então, veja. A concentração do composto é 70 gramas por litro, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 70 gramas e descobrir quantos mols são. 1 mol, supondo NaCl, 58,5. 5G. Certo? Quantos mols eu tenho em 70 gramas? Tá? Dá 1,19. 1,2. Eu vou arredondar para 1,2, tá? Então, N igual a 1,2 mol. Então, eu posso dizer que a concentração em mol por litro, item C, né? Ela vai corresponder a 1,2 mol, que é o que corresponde aos 70 gramas, né? Por litro. Por litro.
Tá aqui. Tá? O fator de conversão aqui foi a massa molar, ó. Foi a massa molar. Tá? Porcentagem em massa. Sim, eram 500 ml. Sim. Se você fizer para 500 ml, ela vai dar metade desse valor. Né? Essa é a vantagem de você já trabalhar com a concentração. Ó. Quando você pega 70 gramas e transforma para mol, esses 70 gramas eles não estão em 1 litro. Né? Eu vou te fazer uma pergunta agora para tentar te explicar isso que eu estou te falando. Entendeu, né? Eu ia te propor a seguinte pergunta. Pensa numa garrafa de Coca-Cola. Tudo bem? Se eu pegar um pouco da Coca-Cola da garrafa, a Coca-Cola que eu peguei, ela não tem que ter a mesma concentração? Então, quando você trabalha com concentrações, a partir do momento que você descobriu uma delas em grama por litro, você só vai converter a unidade que a outra sai em mol por litro também. Né? Agora, se você quiser fazer com os 35 gramas, você pode fazer. Tá? Só que aí você vai dividir por meio litro. Tá? 35 gramas para meio litro vai dar a mesma coisa que 70 para 1. Entender. Vamos lá, então. Beleza. Porcentagem em massa. Olha, a solução inteira corresponde a 100%. Ela tem uma massa total de 535 gramas. 535 gramas. A porcentagem só do soluto, ela vai corresponder só à massa do soluto. 35 gramas. Certo? Tudo bem? Então vai dar aproximadamente aí uns 5%, 6%, vamos ver. Deu 6,5%, aproximadamente. Porcentagem de soluto de 6,5%. Então, de fato, é uma solução bem diluída, né? Uma solução de 6% em massa, tem uma densidade aproximadamente igual à da água, tá bom? Quando você olha para a concentração em gramas, né, 70 gramas, mas é em 1 litro. Então, você percebe realmente que ela está bem diluída, tá bom? Tranquilo? Fechou? Podemos passar para o próximo? Podem tirar os seus prints. Um estudante precisa preparar 2 litros de uma solução de ácido sulfúrico, numa concentração de 3 mol por litro. Qual a massa de ácido utilizada? Então, olha só. Eu tenho que preparar uma solução de ácido clorídrico, tá? Essa solução ela tem uma concentração de 3 mol por litro e ela tem que ter 2 litros. É isso que ele tem, é isso que eu quero. Ele quer saber qual a massa do soluto. Quanto de ácido eu vou precisar para usar para preparar essa solução? Bom, basta você pegar a concentração do ácido e transformar numa regra de 3. Né? Então, o que a gente sabe da concentração? Que a cada 1 litro de solução, tem que ter lá dentro 3 vezes a massa molar do ácido sulfúrico. Ó. Tá? Como ele pede a massa, eu não vou trabalhar com mol, eu já vou trabalhar direto com a massa. Então, ó, a cada 1 litro tem que ter 3 mols. 3 mols por litro. Tá bom. E se o volume for 2 litros?
qual vai ser a massa do soluto. Tá bom? Beleza? Esse tipo de exercício, você já começa a perceber a diferença de você não usar fórmula. Né? Porque aqui, se você fosse fazer a resolução pela fórmula, né, aquela coisa mais padrãozão, você ia ter que usar a fórmula da molaridade para descobrir o número de mols. Depois você pega o número de mols e transforma para gramas. Tá? Aqui você faz dessa maneira. Só que qual é o problema desse jeito que eu estou te ensinando? Você tem que ter o conceito de mol, de proporção. Você já tem que ter passado pela parte de cálculo estequiométrico e ter estudado muito bem aquilo. Porque o problema não pode mais ser montar a regra de 3. Né? Então, o que acontece nesse momento? O aluno que tem aquele problema da estequiometria, ele sente mais dificuldade aqui de novo, por conta dessa dificuldade de conseguir estabelecer a proporção. Porque depois que você estabelece a proporção, vira conta, né? Então, aqui a massa fica assim, ó. A massa do soluto é igual a 2 vezes 3 vezes 98 gramas. Dá 6 vezes 98. Tá, 588 gramas. Confere. Qualquer coisa me chama aqui, tá? De soluto, que é o ácido sulfúrico, né? Que é o ácido sulfúrico. Beleza, maravilha. Fechou? Então, esse tipo de resolução é o jeito que eu costumava fazer no vestibular. Você vai fazendo, vai emendando as contas, vai fazendo meio rápido, né? Você vai tentando acelerar o processo, sem atropelar. Né? Vamos lá, então. Vamos para a próxima questão. Podem tirar os seus prints. Uma solução contém 60 gramas de bicarbonato de sódio dissolvidos em 540 gramas de água. Então, ó, aqui ele deu a massa do soluto, são 60 gramas. Ele deu a massa do solvente, 540 gramas. E deu a densidade da solução, que é 1,1 grama por ml. Tá. A primeira pergunta: qual a porcentagem em massa do soluto? Então vamos lá. Item 1. Bom, a quantidade total de solução, que corresponderia aos 100%, né? Ela vai corresponder a 600 gramas. É a massa do soluto mais o solvente. Então já vou chamar de solução. Tá? A porcentagem em massa do soluto vai ser a porcentagem equivalente a 60 gramas aqui, né? Tá ali, que dá 10%. Então, P do soluto igual a 10%. Tá? E, consequentemente, a porcentagem do solvente. Tá? E aí, o item 2, ele pede a concentração em gramas por litro. Quer dizer, ele quer saber quantos gramas tem em 1 litro. Tá? Então, o item 2, a pergunta que ele quer saber é: quantos gramas em 1 litro? Então, eu vou resolver o problema tentando responder essa pergunta. Se ele quer a concentração em gramas por litro, ele quer saber quantos gramas eu tenho em 1 litro. Muito bem. E aí nós temos um problema aqui. Nosso problema é, eu não sei o volume da solução. Notem que eu não posso considerar que é água. Então, aqui é um problema onde a densidade ela se faz útil. Por quê? Como não é água,
eu não posso dizer que 600 gramas equivalem a 600 ml. Vocês notem que essa massa aqui é importante para a gente agora, ó. Essa massa. Ela é importante. Ela é a massa de tudo. Eu preciso descobrir qual é o volume que isso aqui ocupa. Tá? Então, o roteirinho é o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer, calcular o volume da solução. Então, ó, calcular o volume da solução. Aí, uma regra de 3, né? Olha, o que nós sabemos? Que cada 1 ml de solução contém uma massa de 1,1 grama. A solução inteira. Certo? Então, se eu tiver 600 gramas de solução, qual vai ser o volume dela? Tudo bem? Beleza? O volume da solução vai ser 600 dividido por 1,1, né? Dá 545 ml. Volume da solução, ele dá 545 ml. Tá. Beleza. Agora, volta no problema para não se perder. Dentro desses 545 ml, nós temos 60 gramas de soluto, que estão dissolvidos. Então, agora eu vou responder a pergunta 2. Eu vou abrir uma regra de 3 assim, ó, para responder a pergunta número 2. Ó. O que eu sei? Em 545 ml de solução, nós temos 60 gramas de soluto. Quantos gramas de soluto eu terei por litro? Por litro. Por litro. Tá? Se você quiser optar por trabalhar com os volumes em litros, nessa regra de 3, fiquem à vontade. Ó. Aqui fica 1 litro, aqui ficaria 0,545. Tecnicamente dá na mesma. Tá bom? Então vamos ver aqui. 1.000 dividido por 545 dá 1,83 vezes 60. Vai dar 110,1 aproximadamente. Portanto, a massa de soluto vai dar 110,1 gramas. Considerando que essa massa vai estar em 1 litro, ó, a gente acabou de responder a pergunta. A concentração, então, do soluto pode ser escrita como 110,1 gramas por litro. Por litro. Então, essa coisa de transformar tudo em regra de 3 é muito louca. Porque vira tudo um problema de matemática. Ele não é um problema de química. Ele só colocou aqui uma coisa que é o soluto e tal. Tá? Beleza. Buenas, né? Buenas. Podem tirar print para a gente passar para o próximo. Uma solução é formada por 115 gramas de etanol e 180 de água. Calcule o título em massa. Ó, apareceu uma novidade aqui, uma palavrinha nova. Não sei se vocês já ouviram essa palavra. Calcule o título em massa. Sabendo que as densidades da água e do etanol são 1,8, calcule o título em volume, fração molar. Então, ele quer 3 coisas. Gente, o título é uma forma diferente de você falar fração. Fração.
Então, quando você olha a palavra título ali, entenda fração em massa. Tá? A grandeza título, eu vou colocar ela aqui, eu vou definir, né? Porque a gente está fazendo a questão. Ó, a grandeza título, ela não é muito usada, tá? A gente costuma representar ela pela letra tal, assim, ó. Ela é definida como uma relação de massa do soluto por massa total. É uma relação, ó. É uma fração em massa. Não tem a fração em mol? O título é a fração em massa, tá? É um jeito diferente de falar. Então vai ser 115 dividido por 295, né? Que seria a massa da água, 180, mais a massa do etanol, que é 115. Então dá 295, tá? Aqui. Na maioria dos exercícios, os números não são tão feios assim. Aqui dá 0,39, tá? Beleza? E aí, só um comentário em relação ao título ainda, viu, gente? Se eu pegar isso aqui, ó, e multiplicar por 100, aí eu tenho a porcentagem em massa, ó. Isso aqui é a porcentagem em massa, tá? O título é a versão da porcentagem em massa, né? Só que escrita em termos de fração, em termos de 0, tananã, tá? Beleza? Agora ele quer o título em volume. Ele quer o título em volume. Então é a mesma conta, só que com os volumes. Então eu vou ter que calcular os volumes, né? Ó, vamos lembrar que o volume pode ser enxergado como sendo massa sobre densidade. Tudo bem? Volume é massa por densidade. Então eu vou escrever assim, ó, vai acompanhando, ó. O volume do etanol, que é o soluto, vai ser a massa dele dividido pela densidade, que segundo ele é 0,8. Tá? Esse volume ele vai sair em ml, né? Tá bom? Então o volume deu 143,8. Eu vou arredondar. ml. Tá? Agora eu vou calcular o volume do solvente. Eu tenho de água 180 dividido por 1. A densidade da água é 1, né? Então vai dar 180 ml, como era de se esperar. Tá? Portanto, agora eu vou calcular o título. Agora eu vou escrever assim, ó. Título VV. Tá bom? Título VV. O título VV vai ser o volume do soluto dividido pelo volume total. Vocês vão percebendo, não sei se vocês percebem isso, que os exercícios que a gente faz por fórmulas mesmo são os mais simplesinhos mesmo. É basicamente para substituir, tá? O título VV, vocês vão ver que nos exercícios de sala, não dá para fazer por formulinha não, cara. Você não consegue nem sair do lugar só. Fica. Volume do soluto, 143,8 dividido pelo volume total, né? Que vai dar 323,8. Deixa eu conferir se é isso mesmo, tá? Sobe um, tá certo. Acho que é isso mesmo, tá? Então fica 143,8 dividido por 323,8. Dá aproximadamente 0,44. Vocês percebem que o título em massa não é a mesma coisa que o título em volume, né?
por conta das densidades. Eles têm 44% em volume, ó. 44% em volume na mistura e tem 39% em massa. Tá bom? Beleza? Por isso que o fundamento dessa questão é justamente chamar atenção para isso. Qual a unidade que você está expressando. E aí você tem o, entre aspas, né, gente? Entre aspas, o título em mol, que a gente não chama de título, nesse caso a gente chama de fração. Então vamos lá. Fração em mol do soluto. Fração em mol do soluto. Número de mol do soluto dividido por total, né? Ah, vamos ter que achar primeiro os números de mols, né? Peraí. Perdão. Vamos lá. Ó, lembrar que número de mols é massa sobre massa molar. Ok? Então, bora fazer conta. Número de mols do soluto, que é o etanol. Tá? Massa, 115, dividido pela massa molar. C2, 4, 30. 46, tá, gente? Eu já vou colocar direto as massas para a gente não perder muito tempo. A massa molar do soluto, o soluto é o etanol, é 46. Então fica 115 dividido por 46. Dá 2,5 mols. Tá aqui. Agora eu vou calcular o número de mols do solvente. Massa dividido pela massa molar da água. Tá aqui. Número de mols da água, 10. 10 mols. Tá? Beleza? Portanto, agora vamos calcular o título, desculpa, a fração molar, né? Fração molar do soluto. É o número de mols dele dividido pelo número de mols total. Então, a fração molar do soluto é igual a 2,5, né? 2,5 dividido pelo número de mols total, que dá 12,5. 12,5, né? É isso mesmo, 2,5 dividido por 12,5. Dá 0,2. Tá aqui. 20% dos mols. Tá? E ele depois pede da água junto na sequência, né? Ele pede da água. Aí, gente, olha, se eu tenho 20% de soluto, eu posso concluir que a fração molar do solvente tem que ser 0,8, né? Porque aí, ó, a fração molar do soluto seria isso aqui, ó. Mas a fração molar do solvente tem que dar 1. Tá vendo? Beleza? Então aí matamos também o item C. Item C tá feito. Done. Beleza? Posso trocar? Opa, peraí, perdão. Uma solução de açúcar em água tem densidade 1,05 gramas por ml. Se somente 8,1% é açúcar, item A. Quantos gramas de água há em meio litro? Qual é o volume da solução que contém 5 gramas de soluto?
Então já são perguntinhas um pouquinho mais Hertz. Então vamos lá. A densidade da solução, vamos colocar as coisas aqui, ó. Igual a 1,05 grama para ml. 8,1% em massa. Então, eu tenho uma porcentagem de 8,1% massa. Tá aí. Beleza? Isso aqui é a massa do soluto, né? Ó. Isso aqui é o soluto. É a porcentagem de soluto. Tá? Então, vamos lá. Item A. Quantos gramas de água? Água é o solvente, hein? Cuidado. Água é o solvente. Quantos gramas de água há em meio litro? Então, veja, o que ele me deu? Ele fala que o volume da solução é meio litro. E ele pede a massa de água. A massa de água, gente, é a massa do soluto. Do soluto não, do solvente, perdão. Tá, gente, bom, eu gosto de colocar esses nomezinhos porque isso faz com que a gente consiga dar uma certa visualização mais rápida no processo. O que eu vou tentar fazer primeiro? Ó? Como eu tenho a porcentagem de açúcar, eu consigo achar a massa de açúcar e o que sobrar é a massa de água. Eu vou por aí. Eu vou tentar por aí, tá? Então, o que eu vou fazer primeiro? Ó? Eu tenho a densidade, não tenho? Conhecendo a densidade, eu consigo achar a massa. Opa, perdão. Eu consigo achar a massa da solução. Conhecendo a porcentagem de soluto, eu consigo achar a massa de soluto. Achando a massa de soluto, eu acho a massa de solvente. Porque eu tenho a massa da solução, né, gente? Então, o nosso lance, ó, o que é importante a gente achar primeiro? Isso aqui, ó. Tá? Deixa eu parar aqui para fazer um comentário. Eu sei que naquele calor da preparação para o vestibular, a gente acaba fazendo, a gente quer fazer muito exercício, mas é importante a gente prestar atenção em como faz o exercício, né? Muitas vezes, e eu vou falar por mim, tá? Eu acredito que com vocês também. Às vezes a gente pena tanto para fazer um exercício que quando você acerta, você fica tão feliz que você vira as costas e vai embora do exercício. Muitas vezes é interessante você tentar fazer de novo ele. Porque isso vai deixando tua cabeça rápida. Você vai sabendo que o exercício tem que ser resolvido em 3, 4 etapas, né? O que muitas vezes o aluno se queixa? Ah, professor, o exercício é difícil. Por que o exercício é difícil? Porque você tem que pensar numa coisa para conseguir outra, para chegar onde você quer. Essa noção de que o exercício tem, às vezes, 3 etapas, muitos alunos não têm. Então é importante fazer com calma. Então, ó, eu primeiro vou pegar a densidade. Então, vou começar a fazer a regra de 3 agora. Agora é tudo regra de 3. Ó, o que a gente sabe? Que eu tenho meio litro de solução, né? Então, ó, cada 1 ml de solução, segundo os dados da densidade, tem massa de 1,05 gramas. Se a minha solução tem meio litro, qual vai ser a massa dela? Pronto. Essa é a primeira regra de 3. Cheguei aqui, ó. Cheguei aqui. Então, a massa da solução é igual a
500 vezes 1,05. Vai dar, sei lá quanto. 525, né? É isso mesmo. 525 gramas. Pronto. Agora, com a porcentagem de soluto, eu acho isso aqui, ó. Agora eu vou pular para essa etapa. Ó, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que 100%, que é o que a gente chama de solução, né? ,100% é uma quantidade equivalente a 525 gramas. Qual vai ser a porcentagem? Aliás, sabendo que a porcentagem do soluto é 8,1%, qual é a massa correspondente a isso? Tá aí. Deu 42,5. Eu vou arredondar, tá? A massa do soluto é igual a 42,5 gramas. Tá? Portanto, a massa de água, que é o solvente, seria 525, que é a massa da solução inteira, né? Menos o soluto. Aqui, tá? 482,5, gente. 482,5. 25 gramas. Tá aí. Beleza? Esse é o item A, tá? Mas eu acho que o item B é mais curtinho. Vamos ver aqui. Qualquer coisa me chama aqui, tá? Se vocês não entenderem alguma coisa no item A. Confere as contas para ver se eu não comi bola. Embora eu esteja fazendo com a calculadora, né? Eu como várias bolas. No item B, ele fala o seguinte. Qual que é o volume da solução que tem 5 gramas de soluto? Gente, eu vou usar uma informação que eu descobri no item A. Vê, ó. No item A, ele não fala para mim que eu tenho um volume de meio litro de solução, não é? A gente fez um monte de contas e depois desse monte de conta, a gente descobriu que dentro desse meio litro, você tem 42,5 gramas de soluto. Você pode, inclusive, calcular a concentração em gramas por litro. Né, se você quiser. Ele não pediu isso. 42,5, ó, quer ver? Vamos calcular a concentração aqui, ó. Concentração. 42,5 gramas em meio litro. Portanto, a concentração vai ser 85 gramas por litro. Gramas por litro. Tá? Olha, usamos a fórmula. Agora eu posso usar essa concentração para fazer uma regra de 3. Podia ter feito a regra de 3 direto, tá? Só quis calcular a concentração. Ó, a cada 1 litro de solução, eu encontro 85 gramas de soluto. Tá? Se eu quiser encontrar 5 gramas, qual vai ser o volume de solução que eu tenho que considerar? Deu para entender?
Eu vou expressar em ml. Vai dar 0,06. V igual a 0,0. Dá 0,058, vai. Litros. Que dá aproximadamente 60 ml. Aproximadamente 60 ml. Aproximadamente. Tá? Tranquilo? Peraí que tá... Ai, esse fio tá fazendo um barulho aqui. Não sei se vocês estão escutando um barulho de fio aqui. Pronto. Podem tirar print para a gente passar para o próximo. A solubilidade do nitrato de potássio na água, então a gente já, aqui ele está falando, quando ele fala a palavra solubilidade, eu já entro na ideia de solução saturada. Saturada. A gente já não está mais falando de solução diluída. Ou seja, provavelmente a coisa vai vir com coeficiente de solubilidade. Ó. A solubilidade do nitrato de potássio na água é 48 gramas. Olha o que eu vou escrever agora. Saturam 100 gramas de água. Ele coloca ml, né? Então vamos colocar ml também, vai. 48 gramas saturam 100 ml de água. E isso se a temperatura estiver a 30 graus Celsius. Tá. Item A. Qual é a maior massa de nitrato de potássio que pode ser dissolvida em meio litro? Tá bom. Se 48 gramas saturam 100 gramas de água, qual vai ser a massa que satura 500 gramas? Percebe que a palavra satura é a linha da regra de 3? Ó, se 48 dissolve em 100, quanto vai dissolver em 500? 5 vezes mais, né? Ó, nós estamos usando uma quantidade de solvente agora para saturar, né? 5 vezes mais do que o expresso no limite. Então a quantidade máxima tem que ser proporcional. Tem que ser proporcional. Então eu consigo saturar com 48 vezes 5. Que dá 240 gramas. Confere? Acho que é isso, né? 48 vezes 10 dá 480, metade dá... É isso aí. Tá, tá bom? Esse é o item A. Item B. Qual que é a menor massa de água que eu preciso usar, né? Se eu quiser dissolver 144 gramas. Gente, quando ele fala assim, qual a menor massa, ele está te dizendo nas entrelinhas que ele quer produzir uma solução saturada. Ele quer o mínimo possível de água. Ele quer a solução o mais concentrada possível. Então, ó, eu vou colocar aqui uma observação no item B. Né? A expressão a menor massa de água deve ser entendida que eu desejo produzir uma solução saturada. Exatamente, ó. Uma galera falando aqui, ó. Ele não quer que tenha precipitado. Exato. Completamente. Então eu tenho que ter uma solução saturada sem corpo de fundo. Sem precipitado.
Tipo assim, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se você colocasse um pouquinho a menos de água, já não dissolveria tudo. Tá? Bom, gente, mesma coisa, ó. Eu sei que 100 gramas de água dissolvem no máximo 48. Certo? Qual vai ser a massa de água que eu preciso se eu quiser dissolver 144? Tá? Beleza? Mesma coisa. Só que agora eu estou trabalhando com a perspectiva do solvente, né? Tá? Aqui a proporção é 3, né, gente? Vocês conseguem perceber de cabeça? Ó, 144 é 3 vezes maior que 48. 4 e 12, é. Então, a quantidade de água que você precisa é 3 vezes mais do que o limite de 100 lá. Então, você vai precisar, para dissolver esses caras aí, uma massa de 300 gramas. Uma massa de 300 gramas. Se você colocar uma massa de 300 gramas de água, solução saturada. Solução saturada. Se você colocar uma massa maior que 300 gramas, insaturada. Porque aí tem mais água do que precisa. Se você colocar uma massa menor que 300 gramas, não vai conseguir dissolver tudo. Vai formar ali um corpinho de fundo, tá? Ele podia perguntar, ele podia falar assim, ó, qual é a massa do corpo de fundo se eu colocar, tipo, 250 gramas de água? Você calcula quanto dissolve, tá? A gente vai, acho que tem um aqui na frente, acho que na próxima. Se não tiver, tem na lista de aula, de sala. Tá bom? Beleza, vamos tirar print. Printando, printando, printando. Tem-se 1 litro de uma solução de 2 molar de KOH. Então, espera lá. Você tem KOH. Vamos supor, acho que a solução deve ser aquosa, né? Supondo aquosa. 2 mol por litro. 2 mol por litro. Tá. Qual é a massa de KOH que deve ser adicionada a essa solução para que ela passe a ter uma concentração de 3 mol por litro? Bom, gente, você tem 1 litro de uma solução, perdão, cuja concentração é 2 mol por litro. Então, lá dentro, você tem que ter 2 mols de base. Certo? Você tem que ter 2 mols de base. Aí, o que você quer fazer? Você quer transformar essa solução? Então, você tem lá, faz de conta que aqui está o recipiente, ó. Tá? A solução é 1 litro. Só que a concentração dela é 2 mol por litro. Você quer transformar essa solução numa solução 3 mol por litro. Tá certo? É isso que ele quer. Ou seja, ele quer fazer o contrário da diluição. Ele quer produzir uma solução mais concentrada. Gente, quando você quer produzir uma solução mais concentrada, basta colocar mais soluto. A adição de soluto. Gente, aqui dentro eu tenho 2 mols de soluto. Eu quero ter no final 3 mols de soluto.
tá? O fato dele ter me dado o volume de 1 litro me facilita, tá? Então, eu vou ter que adicionar 1 mol de soluto. Eu vou ter que adicionar 1 mol de soluto, tá? Beleza? Quando ele fala despreze a variação de volume, é porque, obviamente, quando você colocar esse 1 mol aqui dentro, ó, o volume vai mudar um pouquinho. Mas essa variação é pequena, tá? Qual é a massa, então? A massa correspondente a 1 mol. A massa correspondente a 1 mol, que são 56 gramas. 56 gramas, tá? Esse exercício ele foi colocado aqui para lembrar a gente que na diluição o que a gente faz é adicionar solvente, né? Geralmente esse procedimento não é uma coisa muito comum em laboratório. Geralmente quando você vai preparar uma solução, você prepara ela bem concentrada. E aí o que você vai fazendo? Você vai tirando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho dela e vai diluindo, tá? Que nem a gente faz com produto de limpeza, né, gente? Quando você compra produto de limpeza, por exemplo, o que você vai fazer quando você vai usar ele, por exemplo, para limpar um chão? Você vai colocar um pouquinho num balde com água. Então, o produto de limpeza, ele já vem concentrado para que nós possamos diluir, né? Tá bom? Tranquilo? Podemos passar? Vamos para o próximo. O próximo é o último, viu, gente? Acho que é o último. É o último. Um de curva de solubilidade, tá? Que a gente também trabalhou uma teoriazinha na outra aula, né? Vou colocar aqui, ó. O gráfico a seguir mostra a solubilidade do nitrato de potássio em função da temperatura. Item A. Qual é a massa de KNO3 que se dissolverá completamente em 50 centímetros cúbicos de água, 50 ml, né? Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, a 50 graus. Então, um exercício de olhar gráfico, né? Então, vamos lá. A 50 graus, eu vou ter que ampliar aqui um pouquinho, ó, que o gráfico está meio embaçado. Ó. A 50 graus Celsius, se você acompanhar aqui a temperatura de 50 graus, ó, ela vai cruzar a curva aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu vou chutar, não está bem, mas eu vou chutar, que está bem no meio entre o 80 e o 100. Tá vendo? No eixo Y. Se você rebater esse ponto aqui no eixo Y, ele vai chegar mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, qual é a solubilidade a 50 graus Celsius? Vamos colocar aqui esse ponto, ó. Solubilidade a 50 graus Celsius. Ela vale. Então, ó, coeficiente de solubilidade a 50 graus Celsius. Ele vale 90 gramas para 100 de água. Tá? 100 de água, que é o que o gráfico está mostrando para a gente. Tá bom. Então, quer dizer, 100 gramas de água dissolvem 90 gramas do sal. Qual vai ser a massa que dissolve completamente em 50 de água? Tá bom? Então vai dar metade. Ô, gente, o que a gente descobre na verdade, né? Opa, aqui é 25. Ah, não, tá certo, é 45, tá certo. 45 gramas. O que a gente descobre, na verdade, é que o coeficiente de solubilidade, ele é um valor de referência, né? Ele está sempre para 100 gramas. A partir do momento que você tem para 100 gramas, você descobre para qualquer outra massa, por proporção. Tá bom? Item B. Item B. Uma solução a 90 graus Celsius contém 290 gramas de KNO3 e 200 gramas de água.
A que temperatura ela tem que ser resfriada para que 10 gramas de sal cristalizem? Esse procedimento, ele é muito comum em laboratório, ele se chama cristalização fracionada. Quando você tem 2 sais na água, por exemplo, e você quer tirar um deles, você pode tirar esse sal resfriando a temperatura, diminuindo a temperatura, desde que esse sal precipite. Não adianta ele ficar dissolvido, né? Os sais como o nitrato de potássio, eles têm uma curva de solubilidade muito boa para cristalizar, viu, gente? Sabe por quê? Ó? A diferença da solubilidade em temperatura alta, ó. Por exemplo, pega a solubilidade dele a 90 graus, que é o que ele está falando, ó. A solubilidade a 90 graus, gente, ela tá para 190 gramas de sal, tá vendo, ó? Dissolvido. Quando você abaixa a temperatura, por exemplo, para 10 graus, a solubilidade cai a 20, ó. Então, percebe a quantidade de sal que você pode cristalizar quando você esfria a solução? Tem muitos procedimentos em laboratório que você prepara uma solução, você faz uma reação química, só que para fazer a reação você aquece as substâncias para reagir mais rápido, né? Só que aí você produz um sal e você quer obter ele no estado sólido. A hora que você termina a reação, você bota o negócio num banho de gelo. Ele cristaliza na hora, bluf. Ele vai cristalizando, cristalizando, tá? Então vamos lá, ó. O que a gente tem na nossa solução? Eu tenho a 90 graus, eu tenho uma solução que tem 200 gramas de água, mais 290 gramas de soluto. Soluto, tá? Ô, gente, só um comentário bem rápido, ó. A 90 graus, a solubilidade do sal é 190 para 100. Tudo bem? Estão acompanhando aqui, ó? 190 para 100. Então, se eu tiver 200 gramas de água, eu posso dissolver 380. Tá? Eu estou chamando a atenção de vocês, por quê? Porque essa solução aqui, ó, ela está insaturada. Pode fazer a conta aí que você vai descobrir. A quantidade de sal está bem abaixo do limite. O que eu quero fazer com ela? Eu quero abaixar a temperatura dela, ó, a uma temperatura T, para que 10 gramas cristalizem. Se vai cristalizar, eu tenho que ter uma solução agora saturada. Porque vai formar corpo de fundo, inclusive, né? Então agora minha solução é saturada. Tá. Tudo bem. Então significa o seguinte, eu tenho que ter lá dentro 200 gramas de água mais, presta atenção agora, 280 de soluto. Por quê? Porque 10 foi para o corpo de fundo. Os 10 que cristalizaram saíram da solução, não estão mais ali. Então agora eu tenho isso. O que eu tenho que fazer agora, gente? Descobrir qual é a temperatura que isso acontece. Só que para descobrir a temperatura, galera, eu preciso saber a solubilidade em 100 gramas. Em 100 gramas. Por que em 100 gramas? Porque o gráfico me dá em 100 gramas. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Tá? Para que eu consiga avaliar a temperatura, eu tenho que ver quanto de soluto está dissolvido em 100 gramas. Só que a quantidade de soluto dissolvido se chama coeficiente de solubilidade, né? A 100 gramas de água. Tá? Então, olha, para você conseguir cristalizar 10 graminhas de sal, então vou escrever assim aqui, ó.
10 gramas cristalizaram. Então, você agora tem uma solução saturada de 280 gramas de sal para 200 de água. Então, se você tivesse 100 gramas de água, a tua solubilidade seria de 140 gramas. Tá? Então, significa o seguinte, galera. Você tem que abaixar a temperatura até a solubilidade chegar aqui, ó. Aqui, ó. Quando a solubilidade chegar aqui, ó, você está na temperatura ideal. Por quê? Porque ali dentro só vai ter dissolvido 140 para 100. O resto precipita. Deu para entender? Então tá aqui, ó, o ponto, mais ou menos, né? Agora é aquele problema, né? Aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Então, assim, fazendo uma aproximação, aproximadamente aí uns 74, 75 graus. Tá? Nessa temperatura, a solubilidade do sal fica do jeito que você quer. Tá? Então, de acordo com o gráfico, né? Escrever assim, ó. No item C, né? De acordo com o gráfico, aliás, aí tem B, né? Espera aí, deixa eu voltar para cá. De acordo com o gráfico, a temperatura aproximada é de 75 graus. Tá? Ela tá mais ou menos aqui, ó. Opa, perdão. Aqui. Tá? Item C. Qual a quantidade mínima de água para dissolver 100 gramas a 10 graus Celsius? 10 graus Celsius. Vamos para o gráfico. O que o gráfico nos mostra? A 10 graus Celsius, galera, ó, a solubilidade ela tá batendo no 20, ó. 20, tá vendo, ó? 20 dissolve a 10 graus Celsius. Então tá bom. 20 gramas de soluto dissolvem em 100 gramas de solvente. Qual a quantidade mínima de água necessária para dissolver 100 gramas de soluto? Eu vou precisar de 5 vezes mais água, né? Do que o meu padrão ali. 5 vezes mais água. Então vai dar 500 gramas. Tá certo? 500 gramitas. Beleza, galera? Ufa, contaiada, né? Contaiada. Claro que uma calculadora ajudou a gente a economizar um tempo, né? Mas mesmo assim foi bastante coisa. Perguntas aí, moçeixa? Nenhuma? Friaca, né? Quando vocês forem pegar o Uber, não toma friagem, hein? Tá bom? Deixa eu desligar aqui.